Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então nossa leitura desse sensacional Incidente em Antares, Érico Veríssimo, literatura brasileira, finalmente, concluindo a leitura do Incidente em Antares, que é famoso pela minissérie, lembra da minissérie dos anos 90, 94? Rede Globo de televisão fez então uma série, o centro da série, o foco da série é a segunda parte do livro. Porque a gente viu a primeira parte do livro é história, ou seja, é um acontecimento histórico, é um processo histórico de formação da cidade de Antares, então ele vai nos apresentar o espaço. Então, é uma narrativa, tem o quê? O espaço. Então, onde acontece? Uma fronteira lá do Rio Grande do Sul, lá para o lado dos Uruguai da vida, e ele vai mostrar então duas famílias, que são os vacarianos e os campolargos, que são essas famílias donas de terras, latifundiários, que são os roceiros lá, o pessoal, os poceiros, pessoal assim que manda na política local. Então eles fazem a história e o resto da população sofre a história, Então a história mostra esses Napoleões, Vocês mostram os donos do poder, que é esse que a gente conhece, Os donos do poder, que tem os seus nomes, os Getúlio Vargas da vida, Inclusive Getúlio Vargas aparece na história e nós paramos então lá nos anos 60, assim, 61, 62, 63. 63 acontecerá o incidente, apocalipse zumbi, Lá em 63. Então a gente viu que tem uma pesquisa de campo, um tal do professor Terra, será que é lá dos Terra, lá dos Cambará, será que é um personagem que saiu? Porque a gente viu lá no Garcia Marques, que vários personagens compartilham o mundo de Macondo, E aqui então tem este mundo aqui de Antares, que você pode ter a ver lá com Santa Fé, lá do Tempo e o Vento, Que é o meu autor e tal. Mas aí vai ter essa pesquisa de campo, a gente vai ter acesso ao diário, Interessante porque tem essa voz narrativa, que vai voltar lá na pré-história para contar sobre Antares, e dentro dessa voz narrativa ele dá voz a outras pessoas. Então você tem acesso por exemplo, ao diário do professor Terra, Você tem acesso ao jornalista, Tem o jornalista narrando lá fatos, você tem o diário do padre, você tem o acesso aos textos que foram produzidos por essa equipe de sociologia, É interessante, então esse narrador, ele dá voz a outras pessoas, então você tem outras perspectivas, que são esses contrapontos na história, que são esses cortes, que o Érico Veríssimo faz na história, que é uma corte de hierarquias sociais, as castas sociais, as classes sociais, Então o Érico Veríssimo trabalha muito isso, ou seja, ele mostra desde lá os burgueses, os donos de terra, mostra os funcionários, mostra a pobreza, mostra a favela. Então ele vai fazendo esse recorte vertical na sociedade, mostrando os vários níveis de organização social. Então você tem os donos de terra, você tem a igreja, você tem os profissionais liberais, você tem os operários e tal. E aí isso vai alcançar um clímax, essa desigualdade social, essa concentração de renda, vai ter o clímax na greve, que aí é que vai ser, vai derramar, Porque vai ter essa greve, inclusive dos coveiros. Então os coveiros também vão entrar na greve, vai ser uma greve total, vai parar tudo, eletricidade, combustível, para tudo. E aí, então o fato dos coveiros pararem, e outra coisa, o azar que a cidade pequena, de repente nessa noite da greve, 7 pessoas faleceram na cidade. Então nós temos 7 mortos para serem enterrados, serem sepultos pelos coveiros. Só que os coveiros cruzaram os braços. Então, ou seja, a greve geral é esse momento de crise total que a gente já sabia. A gente acompanhou lá a família dos Campo Largo, a família dos vacarianos, em articulação com os governos. A gente viu lá o Jânio, o Jânio Quadros surgindo assim, o DN, surgindo com essa grande renovação da política. Não sou político, não sou político, não sou do sacode. Aí você viu lá o vacariano, Tibé, Tibé vacariano, que vai aparecer logo nesse início aqui. E a dona Quitéria Campo Largo, a matriarca lá dos Campo Largo, que também estava apoiando o Jânio Quadros. Aí depois que o Jânio Quadros renunciou, no primeiro ano de mandato, teve toda aquela crise lá com o Jango, o Jango lá, e inclusive o Brizola também, Rei da Legalidade, o Brizola também, tudo do Sul, todo o povo do Sul, então, ou seja, como o Rio Grande do Sul influencia a política brasileira, E aí os anos 60, Você vê, já está nos anos 60, 63. Então todo esse problema na parte 1 vai agora derramar na parte 2. Então por isso que é importante entender a parte 1, que é histórica, não é um incidente ainda, é só... Então a pessoa cansa de ler a parte 1, não, mas tem que ler, Já que é um livro, são 2 em 1, você lê a parte 1 para entender o problema político, o local onde acontece o problema político, e agora vai ter o problema do realismo mágico, porque esses mortos, por algum motivo, sabe-se lá qual,
vão reivindicar ser sepultos, né? Porque, olha, vocês estão jogando, né? Jogar nossos caixões aqui na porta do cemitério, vocês vão ter que enterrar a gente, né? E aí agora vai ser esse apocalipse zumbi, ou seja, os mortos vão sair dos seus caixões, né? E vão reivindicar o enterro. Então é aí que começa o incidente, a coisa totalmente surreal da história, que aí vai pro fantástico mesmo, né? Porque eles saem andando igual um zumbi na cidade, né? Mas só que eles lembram quem eles são e eles sabem de tudo o que aconteceu. E agora eles não têm nada a perder, porque está morto mesmo, né? E começa então a tentar mostrar a podridão deles e da cidade, né? Eles estão podres, mas a cidade também está podre. E aí você tem, pois é, uma dessas pessoas é a dona Quitéria, né? A Quitéria Campo Largo, e aí ela, né? O pessoal achou que ela tinha morrido enterrado com as joias, imagina, a joia da família, né? E aí vai um ladrãozinho lá, abrir o caixão dela para tirar as joias, né? Tipo fosse um faraó, né? O Tutankhamon, né? Tirar as joias do faraó. Só que aí descobre que ela foi enterrada sem as joias, não tem nenhum brinco, né? Tirou as joias dela. Depois você vai saber onde é que estão essas joias, né? O que vai acontecer com essas joias. Mas o ladrãozinho abriu o caixão. E aí, ao abrir o caixão, ele vê que a dona Quitéria está lá, esperando, né? Para ser sepulta. Ela está lá, olha assim. Ela até achou que estava no céu, né? Ela achou que aquela luz era a luz divina, era a lanterna, né? E aí ela abre os outros caixões, né? E abre o caixão lá do advogado, tem um advogado lá. Todos esses personagens são apresentados na parte 1. Então tem lá, o advogado morre quando? Quando ele vai lá no velório da dona Quitéria e ele no meio da praça morre. Né? Tem lá, né? Cada um morre de uma coisa. Você pode fazer uma listinha aqui. A dona Quitéria morreu de infarto, né? O advogado, que é o Cícero Branco, né? Vai ser um AVC. Então cada um tem uma morte, né? Outro vai ser por envenenamento, outro vai ser, né, a morte infligida, né? O caso do pianista, né? O pianista ele vai, por depressão, vai, né, levar próprio fim, a própria vida, né? Então, assim, cada um tem um drama, né? Vocês são 7 personagens. Agora a gente vai trabalhar os personagens. Cada um tem um drama e cada um tem uma sua reivindicação. E todos no conjunto, por mais que sejam diversos, né? Ou seja, você tem um advogado, você tem uma dona rica, você tem pessoas pobres, você tem operários, todos querem ser enterrados, né? Então, ou seja, o básico da história agora vai ser isso e vai ser a reação das autoridades, né? Interessantes autoridades aqui, porque as autoridades estão discutindo o que é a morte. O que é a morte? A morte é a não-vida e tal. E aí, não, mas a preocupação aqui é a saúde pública. Imagina, mortos andando pela cidade, aí, podridão, mau cheiro, moscas, né? Então vocês estão aí, vocês têm que preocupar na saúde pública. E essas comunidades, essas autoridades discutindo as questões da morte, me lembrou muito um romance do José Saramago, Intermitências da Morte. Só que lá, Intermitências da Morte, a morte se recusa a trabalhar. Então as pessoas não morrem, né? Depois a morte volta a trabalhar, manda cartinha para as pessoas, né? Tem aqui um vídeo sobre intermitências da morte. Mas tem uma parte disso, né? As burocracias discutindo o que faz, né? As pessoas estão morrendo, né? Então imagina o drama que seria as pessoas não morrerem, né? Como é que vai fazer as pessoas não morrerem, né? Então tem esse livro do Saramago que chama Intermitências da Morte, né? O Saramago vai fazer essa ironia, né? Essa questão da coisa que vai romper na realidade, né? A morte é uma figura assim feminina, né? Figura feminina. E a morte não vai se recusar a trabalhar. Então aqui no caso a presença da morte viva, né? Porque eles são tipo zumbis com consciência, porque eles estão mortos, né? Estão apodrecendo literalmente, né? Estão andando ali igual aqueles filmes de zumbi. É cômico e trágico, interessante. Ele faz o cômico e o trágico ao mesmo tempo, porque, por exemplo, uma dessas pessoas que morreu tortura, né? Então imagina a época, esse livro foi divulgado, foi publicado em 71. Então, um dos personagens que foi torturado, né, até a morte. Então, ou seja, é um assunto assim que... Por que foi publicado na época, né? Então se discute isso, por que foi publicado. Sendo que é um livro que vai denunciar os porões da ditadura ali, né? No período mais, né? A ditadura que foi de 64 até 85, né? Então 21 anos. E a história se passa em 63, né? E já tinha realmente essas torturas e tal, né? Já aconteceu essas torturas contra os comunistas, contra os anarquistas, né? Desde os anos 20, né? E aí ele vai mostrar isso. Então tem os personagens, né? Então, assim, quando você tem a narrativa lá com os personagens, né, que são esses mortos-vivos, você tem as autoridades discutindo o que fazer com os mortos-vivos, né? E ao mesmo tempo a greve, né? Você tem que negociar essa greve, né, para poder os coveiros voltarem a trabalhar e enterrarem os mortos-vivos, certo? E aí os mortos-vivos vão lá cuidar dos seus assuntos, né? Ou seja, por exemplo, a dona Quitéria chega lá e vai encontrar lá a família discutindo sobre as joias, né? Ah, a joia é minha, ai, me deu essa joia aqui. E ela falou assim, por que vocês não me enterraram com as joias? Não vim cá buscar essas joias. Então imagina o terror que é, né? As pessoas desmaiando e vendo os mortos passando, né? O advogado vai lá na casa dele, descobre que ele é traído, né? Então a mulher nem esperou o cara ser enterrado para trair o cara. E aí ele vai lá buscar os documentos, porque ele sabe das podreiras das famílias ricas, né? Ele sabe lá das propinas, dos subornos, da grana que desviada. O advogado sabe. Inclusive, esse advogado é um personagem, né,
Ele foi o Paulo Betti lá na série, né? Aí a dona Quitéria foi a Fernanda Montenegro. E aí esse advogado, ele é impagável, né? Um cara assim altamente culto. E aí tem altas tiradas, assim, falando de Freud, falando do Marquês de Sade, falando do Rui Barbosa, falando do Médico Monstro, Jekyll, né, e Mr. Hyde. Então, assim, ele é um cara altamente erudito, e ele começa a assumir, né, assim, a liderança do grupo, falando só, vocês vão, né, me aceitar aqui como líder, né, eu vou advogar em causa coletiva. Então, o linguajar dele é todo cheio de eufemismos, né, assim, toda aquela linguagem de bacharel, de direito. Então é uma paródia total, e ele ao mesmo tempo é mostrando as podres da cidade, ele sabe, né? E ele é cínico, ele é altamente cínico, assim, né? Então é aquela pessoa assim que, olha, eu tenho que servir ao poder, né? Porque eu servi ao poder, e aí quando você começa a servir à corrupção, você não tem como sair, né? Então ele está preso nisso aí, e ele tem documentos que podem incriminar as famílias, né? As famílias. Então ele encontra a dona Quitéria, dona Quitéria, é um prazer encontrar a senhora aqui, né, e tal. Mas ele sabe que a dona Quitéria está, né, tá escondendo no armário, né? Assim como os vacarianos, né? O Tibério Vacariano também. E o Tibério Vacariano quer resolver a coisa à bala, né? Então ele vai lá tentar, né, acabar com a greve na bala e tentar enfrentar também os mortos. Como é que vai resolver a questão dos mortos, né? Os mortos, então, vão resolver seus problemas pessoais, né? Então você tem um morto lá que foi torturado, né? Que é o João da Paz. Você tem, então, a prostituta, né? A Erotildes, que foi abandonada lá, não deram para ela um remédio contra a tuberculose, então ela morreu lá, né, de forma trágica. Você tem o Barcelona, que é o sapateiro anarquista, né? O nome dele é João Ruiz, o Barcelona, anarquista, né? Barcelona é uma cidade anarquista, né? Lembrado da Guerra Civil Espanhola. E aí ele vai também ter um aneurisma, e aí ele não quer ser confundido com o comunista. E na verdade, esse João Paz, que foi morto como um comunista, na verdade, ele se julga um pacifista, né? Ele tem essas questões assim. E o Cícero Branco, esse advogado, super erudito, e o Pudim de Cachaça é um bêbado, assim, que, né, foi envenenado pela mulher, e aí mas ele viu, né, que ele era agressivo com a mulher, então ele, né, ele não quer que a mulher seja incriminada por isso. Então, ou seja, cada um tem os seus problemas, você tem a listagem deles que cada um tem os seus problemas, mas todos eles de classe social diferente, né? Cada um na classe social diferente, só que eles estão unidos agora porque eles querem ser enterrados, né? Ou seja, vão acabar com essa greve para enterrar. E aí, como o pessoal vai, né, vai enrolando, eles vão resolver os problemas pessoais, vão para a praça, né, no Coreto, e começam a apodrecer em praça pública, né, literalmente. E cada um, né, eles não aceitam muito as desculpas do prefeito, o prefeito que é um cara enrolador, né, falastrão, né, fanfarrão. E aí eles começam a falar, ainda mais o advogado, imagina que o advogado não sabe, né? Então o advogado começa, assim como a dona Quitéria lá, né, viu quem que é a família dela, né? A dona Quitéria viu quem que é a família. Ou seja, ela deixou posse, deixou joias, terra para a família, e a família não quis enterrar a dona com um broche, né? Com um colar, sei lá. Então, eles começam a descobrir esses podres das próprias famílias, né? E o advogado começa a falar, cada um de vocês aí, né, fica fazendo essa figura pública, né, de sou um bom médico, sou um bom advogado, sou um bom prefeito, sou um bom político, mas todos vocês têm episódios de corrupção, e eu sei, porque eu defendi a causa de cada um de vocês, eu tenho documentos de vocês, então cada um ali tem os seus problemas pessoais, e ao mesmo tempo esses problemas pessoais são sociais, né, são pecados, assim, sociais, e refletem, então, toda a podridão de Antares, né? Antares que surgiu como esse povoado lá na fronteira, começou a influenciar, começou essas rivalidades de duas famílias, né? Os vacarianos e os Campos-Largos, e essas famílias depois se uniram para defender um candidato maior, que é o Getúlio Vargas, né? A gente viu aqui a campanha do Getúlio Vargas. Ou seja, então toda essa parte 2 é a culminância, né? Ou seja, o resultado, né? Né? A causa e efeito, ação e reação, não é isso? Ação e reação do que aconteceu na parte 1. Né? Então você vai entender, esses personagens são importantes, né? Quem são esses grevistas, o que os grevistas estão defendendo, por que chegou a esse nível de guerra social, né? De conflito social, a luta de classes, né? Como chamado marxismo. Né? A luta de classe não é uma coisa inventada, o marxista inventou a luta de classe. Não, a luta de classe é um momento em que essas forças, né, da desigualdade, da opressão, né? Ou seja, existe um grupo muito rico, depois um grupo muito pobre, e aí chega aqueles momentos de revolução. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Todas as revoluções não foram invenção dos marxistas. Né? Então aqui no momento ele mostra, né, essa imagem que se tem dos marxistas, né, sempre a ironia total aqui. Eles acusam o professor Terra de ser marxista, o cara fala, não, eu estou fazendo um estudo científico, né, não estou defendendo nada. Né? Então, e aí os pós-marxistas acham que ele, por ser professor, está aliado com os capitalistas. Então, assim, coisa impagável a ironia que tem aqui o narrador do Érico Veríssimo. Porque ele não alivia a barra de ninguém, né? Então ele vai ironizar os liberais, ele vai ironizar os anarquistas, vai ironizar os comunistas.
ele vai fazer aquela linguagem assim, aliás, aquele olhar panorâmico, né, de toda a sociedade da época, né? Então, ele não vai defender nenhum das, ele vai mostrar todos, né, vai mostrar todas as opiniões são abordadas. Lembra um pouco do Dostoiévski, né, que mostra todas as opiniões da época, né? Então fica a dica, né? Não vou dar mais spoiler, não vou dar mais dica, mas o que vai acontecer, né? Então esse apocalipse zumbi em plena Antares, né? Fica aí a dica então de leitura, né? O impagável, o irônico, né? Trágico e cômico, o Incidente em Antares do Érico Veríssimo. Então vamos, né, valorizar a literatura brasileira. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.